Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena em Roraima prepara professores há mais de 20 anos e ajuda a preservar a identidade dos povos originários. Câmeras de celulares podem passar a emitir um som quando o usuário tirar uma foto. É o que determina projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados. No Distrito Federal, um projeto de lei quer proibir que a pessoa condenada por racismo possa assumir um cargo público. Então você quer ser burro? Ok, eu não preciso não vem na minha aula. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Preservar a cultura dos povos indígenas e incentivar a permanência dos jovens nos territórios. Esse é o objetivo do Instituto Insiquirã, da Universidade Federal de Roraima. Ele atua na educação superior indígena. Criado em 2001, o Insiquirã já formou cerca de 270 professores. A maioria retornou para as comunidades para lecionar. A educação transforma, mas também preserva. A educação que forma retorna para o berço. Em um ciclo pela tradição, que fortalece a origem dos povos. Kanauanin, local de passagem de canoa na língua wapixana, terra onde também habita a resistência pela conservação da cultura indígena e o compartilhamento do conhecimento acadêmico. Valderício Timuru formou-se em licenciatura intercultural indígena por meio do Instituto Insiquirã na Universidade Federal de Roraima em 2010. Habilitado nas áreas de comunicação e artes, o professor leciona na Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete. Aqui, a maior lição compreendida e partilhada é o fortalecimento da identidade enquanto integrante de um povo tradicional de Roraima. Lá nós tínhamos uma equipe de jornal também, né? Inclusive eu era o editor-chefe de jornal no Instituto. E divulgamos o nosso trabalho para todo o estado, né? Para todas as nossas escolas indígenas, comunidades indígenas, falando das nossas lideranças, das nossas tradições, das nossas culturas. E aí, assim, um modo de como ensinar os nossos alunos nas escolas depois que saíssemos da faculdade. E hoje nós estamos, assim, ainda levando esse conhecimento, esse ensinamento para os alunos através de todos os tipos de projetos culturais. O recurso utilizado pelo professor para a manutenção dos costumes são oficinas sobre temas específicos do dia a dia dos povos originários. O estímulo da preservação da cultura proporcionado pelo Insiquirã gera bons resultados dentro das comunidades. Aqui na Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete, comunidade do Kanauanin, município de Cantá, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver técnicas de artesanato, dança, música, além de oficinas de arco e flecha. A Escola Tuxaua Luiz Cadete atende cerca de 500 alunos da comunidade Kanauanin. Aqui, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, além de estudantes matriculados na Educação para Jovens e Adultos, o EJA, obtêm reforço no conhecimento sobre os saberes tradicionais de suas culturas e línguas.
todo, 5 professores formados no Instituto Insiquirã contribuem com o aprendizado dos alunos. O maior ganho que eles têm é porque a gente consegue dar uma aula diferente, uma aula prática, usando o seu cotidiano, seus próprios fazeres no dia a dia, né? Como, por exemplo, a agricultura, o artesanato, a criação de galinha, o tempo que eles gastam de vinho, a distância que tem da escola para a comunidade. Enfim, a gente pega todos esse conjunto, né, do cotidiano, a gente começa a aplicar na sala de aula, né? O Insiquirã nasceu em 2001 como Núcleo Insiquirã de Formação Superior Indígena. Em 2009, passou a ser Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena. O espaço é resultado de reivindicações por acesso à universidade de professores e estudantes indígenas de Roraima. Por isso, o objetivo é oferecer cursos com conteúdos curriculares que possibilitem o aprendizado de outras culturas, sem perder de vista os conhecimentos tradicionais. A pré-discussão inicia no Surumum, com a formação dos professores. A educação tinha problema naquele tempo, a questão de negação da própria identidade, né? Então o indígena não podia ser aquilo que era indígena, no caso, no seu mundo indígena, mas tinha que ser caboclo ou uma coisa assim. Atualmente, o Insiquirã oferta 3 cursos de graduação: Licenciatura Intercultural Indígena, Gestão Territorial Indígena e Gestão em Saúde Coletiva Indígena. Em mais de 20 anos de funcionamento, aproximadamente 270 alunos foram formados. Mesmo diante das dificuldades, há em comum em todos eles o sonho de contribuir com o desenvolvimento das comunidades. Aqui na universidade a gente tem o maior percentual de indígenas, né, matriculados. E isso é um grande avanço para nós aqui, a gente é referência para outros estados. E eu acredito que com mais jovens sendo formados aqui dentro, a chance de a gente obter mais os nossos direitos, de a gente conquistar mais direitos ainda, ou garantir os direitos já estão garantidos, é mais ainda melhor para a gente. O fortalecimento e a preservação da história e do conhecimento indígena originam da construção feita pelos próprios povos tradicionais. Mas o ingresso e a permanência no ensino superior exigem esforços de todos. A universidade ela já tem um pool de auxílios ou bolsas de assistência com foco na permanência. Então, hoje a universidade ela oferece, através do Plano Nacional de Assistência Estudantil ou através de recursos próprios, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, tanto para aqueles que moram nas residências universitárias, como aqueles que são transitórios, creche para as mães que precisam deixar os seus filhos e com isso não abandonar a nossa universidade, até o auxílio material de ensino. Formação de multiplicadores de conhecimento para a consolidação da identidade indígena e ancestralidade dos povos originários. As pessoas em situação de rua em vários municípios de Santa Catarina estariam sendo vítimas de remoções forçadas, internações compulsórias e até violência física. As denúncias foram tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país.
A Assembleia Legislativa sediou uma audiência pública para discutir o atual cenário da população de rua em Santa Catarina e de possíveis violações sofridas por essas pessoas. A audiência pública de proposição do deputado Marcos José de Abreu, o Marquito do PSOL, surgiu após o Conselho Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal receber denúncias sobre violações aos direitos humanos da população em situação de rua em diversos municípios do estado de Santa Catarina. A mesa de discussão foi composta por movimentos sociais, membros do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério Público de Santa Catarina. Alguns encaminhamentos foram tirados daqui. Uma das questões principais é discutir um programa de moradia. Então, a pastoral da rua, da população de rua, trouxe o debate sobre o programa House First, que é Minha Casa Primeiro, ou Uma Casa Primeiro, como uma estratégia das pessoas saírem da rua, mas terem uma habitação para começar seu processo de ressocialização, de reconstrução de trabalho, emprego e renda, né? Também foi tratada aqui a questão de discutir com muita seriedade um sistema de informação estadual sobre a população de rua, né? Na sua perspectiva mais ampla, e principalmente o cumprimento de leis federais, né, e de regulamentação federal na atuação para o fortalecimento do SUS, da RAPS e também da política de moradia. Além disso, outro tema debatido foi o crescimento da pauta da internação compulsória e a remoção forçada dessa população das ruas em Santa Catarina. O nosso objetivo é que o Estado consiga garantir um mínimo de direito que garanta a dignidade, né, a humanidade, a individualidade dessas pessoas e que elas não sejam criminalizadas e nem estigmatizadas, que é justamente esses muros, esses bloqueios que dificultam o acesso dela ao retorno, ao convívio em comunidade e sociedade. Os terrenos e casas abandonados são um símbolo da degradação urbana. Estes espaços não apenas contribuem para a proliferação da dengue, mas também impactam de maneira negativa a arrecadação de impostos municipais. Esses terrenos de propriedade particular, a gente tem um caminho legal. Nós temos a Procuradoria Fiscal, que pode sim identificar aqueles proprietários que não estão pagando e acionar na justiça. Se for o caso, como interfere na saúde pública, aí é uma questão de interesse público maior. Aí a prefeitura tem que sim adentrar nesse imóvel, tem que pegar esse imóvel para a propriedade do município se tiver uma dívida exorbitante. E o município não está bem na questão fiscal. E por isso que a gente tem que buscar alternativas até mesmo para incrementar a receita. Além disso, profissionais do mercado imobiliário apontam que a presença de imóveis abandonados em uma região pode levar à desvalorização das propriedades vizinhas. Isto ocorre devido à cautela dos compradores que não querem investir em áreas que não demonstram perspectivas de desenvolvimento e valorização futura. É a sensação mesmo de abandono, né? Então, além de ter uma região ali que não é agradável, bonita, né? Então ela perde a questão de valorização e também isso com certeza influencia até na questão de segurança, né? De violência, de criminalidade. Então isso impacta negativamente e aí com certeza os compradores vão optar por outros bairros, por outras regiões que estão mais revitalizadas, bonitas, enfim, com uma infraestrutura melhor. Isso também impacta na questão da criminalidade, porque são imóveis que não têm uma fiscalização, são imóveis que não têm uma segurança por parte do proprietário, que já abandonou mesmo esse imóvel, e aí os meliantes eles enxergam essa oportunidade. E tem também os usuários de droga, então a gente tem que ter uma ação compartilhada, tanto da Secretaria de Segurança, junto com as demais autoridades policiais, mas também a Secretaria de Assistência Social. Mas o que fazer para reduzir a presença desses espaços abandonados? Para o especialista imobiliário Flávio, além da intensificação da fiscalização, a resposta está em esforços colaborativos entre o setor público, empresas privadas e a própria comunidade. Eu acho que todos os setores, a gente tem um exemplo muito legal na década de 70, onde aconteceu isso em Nova York e tem um projeto chamado Cidade Pintada, em que eles uniram o setor público, privado, o setor artístico da cidade e fizeram um movimento grande. E isso trouxe não só valorização, como melhoria nas questões de segurança pública e tudo mais. Então acho que a nossa cidade precisa urgentemente, em diversos bairros e também no centro da cidade, onde a gente percebe ali uma alta quantidade de imóveis
infelizmente, nesse estado. Câmeras de celulares podem ter que obrigatoriamente emitir um som quando o usuário tirar uma foto. É o que determina um projeto de lei que está em análise aqui na Câmara dos Deputados. A matéria atualiza a Lei Carolina Dickmann sobre o uso indevido de imagens na internet. Em 2012, a atriz Carolina Dickmann teve fotos íntimas publicadas na internet. O computador da atriz foi invadido, fotos foram roubadas e ela passou a ser chantageada para que as fotos não continuassem a ser divulgadas. O caso ganhou grande repercussão, com questionamentos sobre os limites da internet. Há 12 anos, não havia punição para os responsáveis por esse tipo de assédio. No mesmo ano, em 2012, o Congresso Nacional aprovou uma lei que promoveu alterações no Código Penal brasileiro para tipificar os crimes de informática. A lei foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff e batizada com o nome da atriz, Lei Carolina Dickmann. Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados quer atualizar a lei para adaptar a legislação aos novos meios e práticas que vão surgindo com as novas tecnologias, como a facilidade de utilização das câmeras fotográficas nos aparelhos celulares. Isso abriu espaço para que fotos não autorizadas pudessem ser tiradas em locais públicos e privados, como vestiários, por exemplo, sem que os fotografados percebessem. A intenção do projeto é que todos os equipamentos fotográficos digitais deverão emitir som similar ao das câmeras analógicas, na captação de imagem ou de vídeo. Isso poderá alertar a vítima de um possível assédio. Pelo projeto, esse alerta sonoro será instalado antes da venda do aparelho, proibida a alteração ou a eliminação. Esse dispositivo já existe em outros países, como Estados Unidos e o Japão, por exemplo. Um passo na tramitação dessa lei foi dado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, que aprovou a proposta. O presidente da comissão, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, destacou que práticas abusivas de violação de privacidade e assédio moral precisam ser monitoradas e coibidas. É uma ação preventiva que pode ser importante, inclusive, para garantir os direitos individuais a imagem, né, e a reputação das pessoas. A proposta segue para análise da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Todos nós usamos o serviço de motociclistas profissionais, não é mesmo? No transporte de comida, remédios, documentos, com o objetivo de dar visibilidade a esse tipo de trabalho e aos perigos que esses trabalhadores enfrentam todos os dias no trânsito. A Comissão de Educação aqui do Senado debateu a criação do Dia dos Motociclistas Profissionais. A categoria reivindica melhores condições de trabalho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem no Brasil 1.500.000 trabalhadores por aplicativo. Dentre eles estão os motociclistas profissionais, como motoboys, mototaxistas, motofretistas e motovigias. Com o objetivo de trazer visibilidade a essa categoria profissional, a Comissão de Educação e Cultura realizou uma audiência para debater o projeto de lei que cria o Dia Nacional dos Motociclistas Profissionais. Representantes da categoria destacaram a falta de valorização desses trabalhadores e a pouca transparência dos aplicativos. O que a gente quer é valorização, né? Assim, a gente sabe que está morrendo milhares de motoboys e entregadores aí, profissionais aí nas ruas, e o resultado disso é uma falta de regulamentação que realmente seja justa para nós, né? Porque as empresas de aplicativo, elas querem números de trabalhadores trabalhando para elas, mas não estão focadas realmente na vida desses trabalhadores, né? Na saúde desses trabalhadores, que a gente possa ganhar um salário melhor, um reajuste de taxa justa para nós, né? Que dê a real autonomia para esses trabalhadores. Muitos têm problema de saúde, muitos trabalham de 8 a 14, 15, 18 horas por dia, sabe? E aqueles trabalhadores
no final do dia chega cansado, às vezes não tem nem tempo para os filhos, para a esposa, sabe? Chega exausto. A representante do Ministério da Saúde ressaltou a atuação do órgão para evitar acidentes no trânsito. Que a gente tem trabalhado o Ministério da Saúde integrado ao Ministério dos Transportes e ao Ministério das Cidades, que tem sido um grande parceiro na discussão de mobilidade urbana segura e de ruas calmas, em advocacy para a gente diminuir aí as velocidades das vias de uma maneira em geral, porque a gente sabe que a redução de velocidade ela é um dos principais fatores protetores para a gravidade do acidente e a mortalidade do acidente. Todo acidente, seja se você está sem capacete, se você está sem cinto, se você bebeu, quando junta o componente da velocidade, ele é pior. Um projeto de lei em análise no Distrito Federal quer proibir que uma pessoa condenada por racismo possa assumir um cargo público. Veja na reportagem da TV Câmara Distrital. No ano passado, uma professora da rede pública de ensino do DF foi afastada da Secretaria de Educação depois de ter um áudio divulgado com ofensas racistas a um estudante. No áudio vazado em redes sociais, a educadora diz que o estudante era preto, pobre e feio. Então você quer ser burro? Ok, eu não preciso sul, não vem na minha aula. Eu não quero olhar para o meu cara. Eu desfazer, você acaba com o meu dia. Eu não quero que eu esteja direto do teu pai. Você não faz nada, você só fica usando na aula. Na Câmara Legislativa, projeto de lei do deputado pastor Daniel de Castro proíbe que indivíduos condenados por crime de racismo assumam cargos públicos no DF. As autoridades competentes devem verificar a existência de condenação no histórico dos candidatos. Caso seja constatada a condenação por crime de racismo, o candidato não poderá ser nomeado ou empossado no cargo pretendido. O racismo é um crime, né? Então, se a pessoa está cometendo um crime, eu acho certo ter certos privilégios cortados. Uma pessoa que tem uma atitude dessa não deveria estar ocupando um espaço tão importante, onde tem um papel muito importante na sociedade. Pessoas assim são pessoas esdrúxulas, que merecem qualquer tipo de punição. O racismo é um dos crimes mais hediondos que tem e não tem que ter nenhum tipo de... Acho que tem que ser uma pena realmente severa para esse tipo de crime. Fica muito fácil cometer o crime e depois ocupar uma vaga de pessoas que não cometeu. A proibição se aplica a todas as esferas do serviço público, incluindo cargos efetivos, comissionados e de confiança. O que é importante, para quê? Para a gente acabar com essa cultura da discriminação, do racismo. E nós não aceitamos nenhum tipo de racismo ou de injúria racial contra as pessoas. Então, isso aqui vem para coibir, porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de praticar o racismo e a injúria racial contra as pessoas. Esta especialista explica que atualmente a lei conhecida como Lei do Racismo prevê como conduta ilícita o ato de impedir ou dificultar o acesso ao cargo público por preconceito ou discriminação. Ninguém pode ser discriminado em razão da cor da pele para poder ingressar. Não pode ser um critério de avaliação a cor da pele para você poder ingressar ou não num cargo, num trabalho. Segundo a advogada, o projeto em tramitação na CLDF pode ajudar na prevenção criminal. Hoje em dia, muitas pessoas almejam concursos públicos, E muitas das vezes essas pessoas têm atitudes na esfera individual que acabam atingindo a coletividade, como é o caso dos crimes de racismo e injúria racial. E essas pessoas acreditam que esses crimes não têm punição, mesmo após a equiparação do STF do crime de injúria com o crime de racismo racial. E acredito que esse projeto de lei, ele pode trazer um ganho muito grande, porque se pessoas que praticam esse tipo de crime no individual, no escondido, essas pessoas não estão preparadas para lidar com o público. E querendo ou não, o serviço público, ele lida com o público diretamente ou indiretamente. O projeto está em análise nas comissões da Câmara Legislativa antes de ser apreciado no plenário da Casa.
Olha, a gente aqui no Parlamento Brasil faz uma ronda constante nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais em busca de notícias. E a gente tem visto um aumento nas iniciativas parlamentares de combate ao racismo. Tolerância zero. Bom, o Parlamento Brasil está chegando ao fim. A gente deixa você agora com os visitantes do Congresso Nacional. São mais de 3.000 por semana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau! Bom para a gente conhecer onde nossos parlamentares trabalham, onde são tomadas decisões que vão fazer o futuro do nosso país. Então é muito importante cada brasileiro conhecer essa casa, que é a Casa do Povo. Fiquei muito impressionada pela 1957 ter essa capacidade de enxergar assim que tá tipo era para ser uma cruz, para mim parecia ser um avião. E aí aqui dentro a gente conhecer uma parte que a gente não conhecia, né? Tipo, sempre falasse que Brasília era um avião, né? Tinha formato e aqui a gente aprendeu um pouquinho diferente com a visitação, né? Eu acho que isso, para quem vem aqui, é muito válido, ter um pouquinho dessa cultura e do conhecimento da onde que a gente faz as leis, né? Aonde que é aprovado as leis que a gente vivencia em cada uma das nossas cidades, né? O passeio eu achei muito interessante, assim, ele é rico em conhecimento, né? A gente consegue aprender muito sobre o nosso país, assim, sobre a história dele. Achei muito interessante isso, assim, conhecer as duas casas. Sempre tive essa curiosidade de entender como funciona, achei muito interessante isso. Gostei como eles chamam ali, do túnel do tempo, né, que mostra a nossa história desde o começo até agora, e assim a gente consegue perceber uma evolução muito grande, né, e que essa evolução ela continue crescendo e que seja para frente, né, que a gente passe pelo túnel do tempo e veja aqui alguns pontos ali que a gente não retroaja para pontos anteriores e que a gente consiga sempre ir para frente.